Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno chegando por aqui para mais uma EBD, nossa escola bíblica dominical. E nessa oportunidade nós vamos estudar a lição de número 9, que será ministrada principalmente nas igrejas da Assembleia de Deus Ministério Madureira, no dia 31 desse mês corrente. Lição de número 9 tem como tema alegria e gratidão ao Senhor resultam da palavra de Deus. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, desde já eu quero te convidar a conhecer o canal, a se inscrever, ative o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe. Isso tudo é importante para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Estamos estudando essa lição da editora Betel, que tem como seu comentarista o bispo Samuel Ferreira. Estamos falando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Vamos ler aqui o texto áureo, verdade aplicada e os objetivos desta lição. O texto áureo está em Neemias capítulo 8, versículo 10, que está escrito: Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Verdade aplicada: o relacionamento com Deus, conforme revelado nas Escrituras, resulta em um viver caracterizado por alegria e gratidão. Objetivos da lição: reconhecer a alegria que vem da comunhão com Deus, ressaltar que o pecado enfraquece o ser humano e saber que a verdadeira alegria é uma dádiva divina. O nosso texto de referência se encontra em Neemias capítulo 8, versículos 9, 10, 11 e 12. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Disse-lhes mais: Ide comer as gorduras e beber as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, que esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, a enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Aqui ainda na introdução diz: depois da pressão sofrida durante a reconstrução dos muros da cidade, chegou o momento de reunir o povo para a exposição da palavra de Deus. Esse retorno às Escrituras resultou em quebrantamento, contrição, alegria, gratidão e grandes festas. Nesta lição, aprenderemos verdades importantes sobre a gratidão e a alegria do Senhor na vida cristã. É importante nós entendermos que a palavra de Deus não produz um peso na alma de quem a recebe com sinceridade, mas ela, na verdade, produz vida, renovo, transformação, alegria e também gratidão. No texto que nós lemos aqui em Neemias, nós entendemos que o povo de Israel, ao ouvir a leitura da palavra de Deus, eles começaram a chorar, porque reconheceram os seus erros, sua distância espiritual. Porém, Neemias, Esdras e os levitas ensinaram ao povo que aquele dia era um dia santo,
era um dia de restauração e não um dia de desespero. Então eles disseram: a alegria do Senhor é a vossa força. Sabe, irmãos, isso ensina que a verdadeira alegria, ela não nasce das circunstâncias, que muitas das vezes até são favoráveis a nós, mas sim de um reencontro com Deus, através da sua palavra. Entendemos que quando o homem entende que Deus ainda fala, que Ele ainda perdoa, que Ele ainda restaura, que Ele ainda sustenta os seus, nasce no coração uma alegria espiritual e que fortalece a nossa alma. Então, sendo assim, entendemos que a palavra de Deus, ela produz lágrimas de arrependimento, mas também ela produz uma gratidão pela misericórdia alcançada. O povo saiu daquele culto renovado, alimentado espiritualmente e cheio de alegria, porque compreenderam as palavras que lhes foram ensinadas. Assim também acontece conosco, com cada um de nós. Quanto mais entendemos a palavra, mais forte espiritualmente iremos nos tornar. Aqui no tópico 1 vai começar dizendo sobre a alegria dos salvos. A alegria é um sentimento importante para uma vida física e emocionalmente equilibrada e fortalecida. Hoje fala-se muito sobre manter uma vida leve, cultivar amizades saudáveis e praticar atividades que nos sejam prazerosas, pois isso contribui para o bem-estar como um todo. Porém, a alegria dos salvos vai além. O Senhor é o principal motivo da nossa alegria. Ok, é importante aqui a gente, dentro desse assunto, entendermos que a alegria dos salvos, e o bispo Samuel Ferreira fala sobre isso, ela não é superficial e ela não é momentânea. É isso que o texto procura nos dizer. Ela não depende de bens materiais, não. A alegria dos salvos, ela não vem de reconhecimento humano ou até mesmo de ausência de problemas. A verdadeira alegria dos salvos, ela nasce da salvação e de um relacionamento genuíno com Deus. O salvo pode até enfrentar lutas, perdas, dias difíceis, mas dentro dele existe uma esperança viva, sustentada pela presença do Senhor nosso Deus. É por isso que a Bíblia, ela mostra os servos de Deus adorando mesmo em tempos de adversidade. Em Neemias, no capítulo aqui de número 8, o povo estava emocionalmente abalado ao ouvir a lei. Porém, Deus, ele transformou aquele ambiente de tristeza em um ambiente de celebração espiritual. E isso revela que a presença de Deus e a compreensão da sua palavra restaura a alma cansada do homem. Sabe, irmãos, a alegria do salvo é um resultado de grandes verdades. Entre elas, olha, Deus, ele perdoa o pecador arrependido. Então, independente da situação, Deus, ele perdoa o pecador arrependido. Segundo, Deus permanece presente com os seus. Deus nunca abandonou o seu povo, desde que os mesmos se arrependessem com um coração sincero e verdadeiro diante dele. E Deus fortalece, sim, aqueles que confiam na sua palavra e na sua infinita misericórdia. O mundo procura alegria em coisas passageiras, mas o salvo, ele encontra alegria na certeza de que verdadeiramente ele tem consciência de que ele pertence ao Senhor. No tópico 1.1,
vai nos mostrar, aqui o bispo Samuel Ferreira vai nos mostrar sobre o conceito da alegria no Antigo Testamento. Os crentes são alegres porque Deus é uma fonte inesgotável de alegria, na qual nos alegramos. Salmo 64, verso 10, Salmo 32, verso 11, Salmo 97, verso 12 e Joel, capítulo 2, versículo 23. Essa alegria está relacionada ao perdão dos pecados, Salmo 51, verso 8, ao grande amor revelado no cuidado e na proteção de Deus, Salmo 31, verso 7. A sua palavra, Salmo 119, 14, 16 e 28, como também no Salmo 48, 11. No Antigo Testamento, a alegria se revelava no louvor a Deus com palmas, danças e instrumentos musicais. Abacuque 3,18, Jeremias 31, 7, Salmo 149, 3, Salmo 154 e Êxodo 15, versículo 20. Desde então, alegrar-se em Deus expressa gratidão por tudo que Ele fez, faz e fará na vida daqueles que o amam. Salmo 68 mostra o contraste entre o ímpio e o justo. Enquanto o ímpio perece e é destruído em sua arrogância e altivez, o justo se regozija na presença de Deus e reconhece nele todas as bênçãos recebidas. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Salmo de número 68 e o verso de número 19. É interessante nós entendemos que no Antigo Testamento a alegria está constantemente ligada à presença de Deus, às suas promessas, aos seus atos de livramento, enfim, ao seu favor. O povo de Israel celebrava com alegria quando reconhecia o cuidado do Senhor sobre suas vidas. A palavra aqui, alegria, ela aparece associada a vitórias que foram concedidas por Deus, ao culto e adoração que promovia também a alegria por o povo ter a convicção de que o seu culto seria aceito, seria recebido por Deus, e isso promovia alegria. Afinal de contas, eles entendiam que se Deus aceitava o culto, Deus também manifestava a sua bênção. Também a alegria aparecia associada à obediência à lei do Senhor e à salvação e ao livramento divino. É por isso que lá no Salmo de número 16, o verso 11, a Bíblia declara: na tua presença há fartura de alegria. Então, isso mostra que a verdadeira alegria, ela nunca esteve ligada apenas às bênçãos materiais, mas principalmente a uma vida de comunhão com Deus. Em Neemias, aqui no capítulo 8, nós vemos exatamente isso. A alegria nascendo quando o povo ouviu e compreendeu a palavra. Eles perceberam que Deus ainda estava entre eles, ainda falava com eles e ainda tinha planos para a nação. O Antigo Testamento, ele ensina que a alegria é uma consequência da presença divina. A alegria fortalece também o povo de Deus e a alegria, ela acompanha aqueles que obedecem ao Senhor. O tópico 1.2 vai mostrar também o conceito da alegria no Novo Testamento. Na Nova Aliança, a alegria é um dos aspectos de maior relevância na vida cristã. O Evangelho é descrito como novas de grande alegria, Lucas capítulo 2, versículo 10. E onde é pregado, esse sentimento acompanha a pregação e as conversões. O crente deve se alegrar mesmo em meio às adversidades, pois crê na brevidade da vida terrena e na iminente volta de Cristo. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Primeira Epístola Universal de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Jesus concede ao crente que vive no seu amor a verdadeira alegria e o significado pleno da vida cristã. Evangelho de João, capítulo 15, do 9 ao 12.
Ao se despedir dos crentes de Éfeso, o apóstolo Paulo testificou que estava pronto para suportar todo tipo de adversidade em sua missão, contanto que cumprisse a carreira com alegria. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo de número 24. Então, no Novo Testamento, a alegria também alcança um significado, e aqui ainda mais profundo, através de Cristo Jesus. A alegria agora está diretamente ligada à salvação, à graça e à vida no Espírito. Jesus, ele ensinou que existe alegria quando o pecador se arrepende, se está escrito, quando alguém permanece em sua presença e quando o crente vive uma vida de obediência. No Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo 11, Jesus declarou: eu tenho-vos dito isto para que a minha alegria ela permaneça em vós. A alegria no Novo Testamento não é uma ausência de sofrimento. Os discípulos, eles enfrentaram perseguições, prisões, aflições, mas continuaram cheios de alegria, porque sabiam em quem tinham crido. O apóstolo Paulo também escreveu lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 4, regozijai-vos, ou seja, alegrai-vos sempre no Senhor. Então, isso revela que a alegria cristã não está baseada nas circunstâncias, mas na pessoa de Cristo. Enquanto o Antigo Testamento apontava para uma esperança da redenção, o Novo Testamento mostra a alegria completa em Cristo Jesus, que é o Salvador prometido. E aí nós vamos aqui para o tópico 1.3 para encerrarmos e concluirmos esse primeiro vídeo do tópico 1, que diz sobre a alegria que vem do relacionamento com o Espírito Santo. A alegria está entre as virtudes do Espírito Santo. Gálatas 5:22, o que significa que ela vem de Deus, independentemente das circunstâncias. Ao mesmo tempo que nos entristecemos diante dos problemas e provações, também nos alegramos porque o Espírito Santo habita em nós sobre a palavra alegria. O dicionário bíblico Wycliffe observa as principais palavras do Novo Testamento, no grego chara e chairo, que vem da raiz de graça, charis. A alegria é uma dádiva de Deus concedida e aperfeiçoada quando amamos a Deus e nossos irmãos. O texto de Atos 2:46 mostra a atmosfera em que viviam os crentes da igreja primitiva. É nós dito que, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então aqui nós vamos entender que a alegria verdadeira, ela é produzida pelo Espírito Santo na vida de todo o cristão. Não se trata apenas de uma emoção humana, mas de uma ação espiritual dentro do coração daquele que vive uma vida de comunhão com Deus, que tem um coração quebrantado diante da presença de Deus. Gálatas 5, que foi a referência que o bispo Samuel Ferreira, ele coloca aqui nesta lição, mostra-nos que a alegria, ela faz parte do fruto do Espírito. E isso significa que quanto mais o crente se aproxima de Deus, mais essa alegria espiritual, ela cresce dentro dele. Sendo assim, entendemos que o Espírito Santo, ele consola nos momentos difíceis, fortalece nas lutas, renova a esperança, produz paz e alegria na alma. Mesmo em tempos difíceis, o crente, ele pode permanecer firme porque a alegria do Espírito não depende do ambiente externo. Em Atos capítulo 13, o versículo 52, a palavra do Senhor, ela nos declara: os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então isso nos ensina que existe uma ligação direta
entre viver cheio do Espírito Santo e experimentar uma verdadeira alegria espiritual. O relacionamento com o Espírito Santo faz o crente permanecer firme em meio às provações, a adorar mesmo em meio às lutas e confiar em Deus mesmo sem entender tudo o que está acontecendo. Então, a alegria do Espírito, ela sustenta o crente quando as forças humanas elas acabam. E é essa alegria que Neemias ele declarou para o povo, a nação de Israel. Que possamos ter sido útil aqui nesse primeiro vídeo. Que Deus venha abençoar a vida de todos os irmãos.